Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar a nossa noz, essa aberta, como prometido. Vamos ver o passo a passo dela. Para ela, eu vou começar a casca igual a todas as outras. Vou encher isso tudo com siena natural. Feito isso, eu vou começar a passar um pouco de marrom. Olha só, nessa parte aí, tô espalhando um pouquinho de marrom. Os lugares mais próximos ao chão, aí próximo a essa flor, embaixo dessa flor, ou por trás dela. Estou fazendo uso do pincel número 6, cortado e lixado. Veja que eu vou pegando pouquinha tinta e vou colocando aí a minha primeira sombra. Essa região que encosta no chão é importante porque não vem luminosidade do chão. Logo, é uma região de maior sombra. Veja que eu passei por toda essa minha lateral. Eu dei a volta todinha, só não na parte de cima, mas as partes laterais e de baixo eu passei. Levei um pouquinho acima. Essas regiões aí, você pode escurecer um pouquinho, porque tem uma certa curvatura. Então, precisa ter um pouco de sombra. Agora, eu vou começar a aprofundar mais essa sombra, fazendo uso de terra queimada. Esses risquinhos que eu coloco são aqueles risquinhos mais marcados, mais importantes. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar eles um pouquinho mais. Vamos colocar outros risquinhos aí soltos pelo meio, mas esses outros, eles são mais discretos, mais fininhos. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse terra queimada, deixando uma sombra mais marcada. Não adianta eu tentar desenhar tudo isso para você, colocar tudo em um risco, porque vai ter que ser uma questão de observação mesmo, não dá para representar tudo isso. Às vezes, quando a gente grafita um desenho na hora de passar, ele pode ficar um pouquinho confuso. Então, eu prefiro colocar só os riscos principais e a gente vai trabalhando com a questão observação. Esse cantinho aí eu tô escurecendo ele também um pouco com terra queimada. Essa parte tem uma sombra mais marcada, é uma curvatura bem forte. Eu já tô usando o pincel número 2, tá? Pincelzinho número 2, cortado, lixado. A referência dos meus pincéis quase sempre é 815. Tô fazendo aquelas nervuras mais marcadas, aquelas depressões. Observe que eu tô colocando mesmo excesso de tinta. Agora, eu vou vir com o pincelzinho número 2 e vou apagando um pouquinho, dando uma misturadinha nessa tinta para ficar sombra de um lado e do outro. Algumas delas eu dou preferência a puxar a sombra para cima ou para baixo. No entanto, quase todas eu apago para os dois lados e passo novamente um risquinho forte no meio. Aí, eu tô colocando umas manchinhas. Você pode colocar várias, não demais, para não ficar algo estranho. Mas, além desses risquinhos, olha, eu vou distribuindo também umas manchinhas. Como se houvesse umas pequenas depressões pelo centro desses espaços maiores que não levam a esses risquinhos. Só tô aprofundando mais esse aí. E dessa forma já vai ficando bem marcada a casca de nossa noz, essa parte de fora dela. As tonalidades para pintar ela são as mesmas, apenas a sombra e a luz que vai fazer a diferença do que está dentro e do que está fora. Essa parte de fora ela vai ficar mais escura,
pelo fato de ela estar mais voltada para o chão. A parte de cima, a gente vai colocar um pouco mais de luminosidade. Esse daí seria o corte da casca da noz. Eu vou encher ele todo com ocre ouro e vou sair manchando um pouquinho com siena natural. Alguns pontinhos, colocando algumas sombras. Olha só, vá observando os pontos, onde eu vou distribuindo umas sombras. É algo bem suave. Essa parte de fora, as partes de trás. Essa região, ela também vai levar bastante luminosidade. As sombras que a gente vai colocar aí em cima não são muito marcadas. Ela está voltada para cima, um espaço aberto, espaço de maior luminosidade. Então, aí a gente vai colocar bastante luz mesmo. Olha só, tô passando agora um toquezinho de marrom. Passamos primeiro a sombra de siena natural. Agora, tô distribuindo os toquezinhos de marrom. Veja que são os mesmos tons que a gente andou pintando a casca, a parte de fora dela, né? Que ainda faz parte da casca, isso aí. Alguns cantinhos eu vou puxar um pouco esse marrom, principalmente embaixo dessa folhinha. Os lugares onde eu coloquei o siena natural, quase sempre são os pontos onde eu vou reforçando com o marrom. O siena natural você pode puxar ele mais longo, o marrom você puxa ele mais curtinho. Isso que eu tô pegando agora é o amarelo bebê e eu vou colocar ele em uma boa quantidade, para que fique um brilho mesmo aí em cima. Você pode ir colocando com batidinhas. Veja que eu tô pintando, estou emendando com batidinhas, para que fique um excesso, aquele excesso mais irregular, não fique uma pintura muito lisinha. Esse daí é a opção número 2, cortado, lixado. As pessoas me perguntam muito de como cortar, de como lixar. Tem 2 vídeos no canal mostrando como cortar esses pincéis, esses de cabo amarelo, esses maiores que uso. E tem também falando sobre os pincéis escolar, aqueles macios menores, que eu costumo cortar para fazer o meu pincel número 0. Tem vídeos mostrando como faço os dois. Veja que ganhou bastante luminosidade. Depois que essa tinta secar, se esse amarelo bebê sumir um pouco, reforce-o. Ele precisa aparecer bem. Veja que eu não passo por todos os lugares. Deixo alguns pontos mais escuros e outros com mais luminosidade. Essa região toda que enchi com sépia é a parte de dentro da casca da noz. Ela também é irregular, ela não é muito perfeitinha na região de dentro. E eu tô colocando um pouquinho de siena natural, fazendo essas irregularidades que tem aí dentro. É a mesma coisa, depois que essa tinta secar, ela pode sumir um pouco, então, você pode estar reforçando esse siena natural. É uma região escura, tá certo? Mas que ganha luminosidade bastante para a gente conseguir enxergar a parte de dentro da casca dela. Esse pedacinho pequenininho, não precisa mexer com ele, pode deixar escuro mesmo. Olha só, a minha casquinha secou e o meu siena quase que sumiu. Então, eu vou reforçar ele um pouquinho. Tô colocando um pouquinho mais de siena natural. Vou respeitando essa lateral aí, olha, deixando ela mais escurinha, mais contornada. E vou espalhando esse siena.
Caso você queira deixar ele mais escuro, também não tem problema, viu? Ele só tem esses pontinhos que aparecem bem, essas curvaturas de dentro da casca. Isso aí não é a castanha, isso aí faz parte da casca mesmo. Agora, eu peguei um pouquinho de preto para aprofundar alguns cantinhos. Pincelzinho número 0. Olha só os pontos que vai ganhar maior sombra. Então, precisei colocar o preto para dar essa profundidade de dentro dessa casca. Lembrando que essa pintura, ela secou. E agora, eu tô reforçando tanto siena, tô colocando preto. Aí, é só uns detalhezinhos que tem, que eu tô colocando com o pincel número 0. Cada casca dessas frutas que você for pintar, elas vão aparecer de uma forma diferente. No caso, eu estou pintando essa assim, mas isso não é uma regra. Aí, também estou colocando um pouquinho de preto. E agora, eu vou pintar a castanha em si. Olha só, enchi essa parte toda com siena natural, tô passando um pouquinho de marrom. Essa é a parte de baixo dela, precisa ser um pouco mais escura mesmo. Você não se preocupa que não é porque você está usando as mesmas cores que tudo isso aí vai se emendar. Vai dar para fazer uma boa separação. Agora, eu peguei um pouco de terra queimada e tô escurecendo isso aí. Se ao acaso você não tiver a terra queimada, você pode estar trabalhando com o sépia. Essa região, ela fica voltada para frente, esse pedacinho aí, e ele ganha uma luminosidade maior. Eu coloquei aí um pouco do ocre ouro. Esse pedacinho aí enchi também com siena natural. Vou manchar um pouco, tanto com ocre ouro, quanto colocar um pouquinho de marrom. Esse que tô colocando aí agora é o ocre ouro. Vou encher essa parte aí toda também com ocre ouro. Você pode ir fazendo assim, parte a parte, porque às vezes seca rápido, dependendo do ambiente que você esteja, pode secar bem rápido essa tinta, e vai ficar difícil para você fazer todas essas emendas de tintas. Dá para fazer, mas fica um pouquinho mais difícil. Eu coloquei ocre ouro como base para esse pedacinho, e agora eu estou colocando o marrom. Você vê que são muitos detalhes que leva para a pintura da noz. Então, quando o tempo que leva para a gente distribuindo todos os detalhezinhos, acaba secando a tinta e não dá tempo fazer tudo isso. Geralmente, eu começo pintando, quando eu vou terminar, já está basicamente seca a minha tinta. Mas não é via de regra, você ir pintando pedacinhos, com medo que seque a sua tinta. Às vezes, eu preciso sair, depois eu dou continuidade mesmo com a tinta seca. E dá pra fazer, olha, gente, eu tô tirando os excessos aí, viu? Tô colocando marrom, manchando e tirei os excessos. Dá pra fazer mesmo com a tinta seca, esses detalhezinhos, e fica bom, porque muitas vezes eu tenho feito isso. Estou aprofundando mais essa curvatura que tem aí nesse cantinho. Veja que é uma pintura bem manchada. Agora, eu vou pegar o terra queimada e vou começar a colocar a minha segunda sombra. Vai ser uma questão de observação. Quando a gente começa a colocar e colocar tintas, ela começa a querer não segurar, principalmente se ela ainda estiver bem úmida, mas não tem problema. Vá colocando, vai ficar um pouco manchado. Mas essas manchinhas são bem-vindas.
Ela não é aquilo muito lisinho, ela tem muitas depressõezinhas sobre ela, sobre essa castanha. E essas manchinhas, elas acabam representando essas depressões, essas pequenas depressõezinhas. Coloquei um pouquinho de terra queimada também nesse cantinho para dar uma profundidade maior. E eu vou começar a colocar um pouco de preto. Essa parte, isso aí já é a castanha, e essa parte ela está por baixo. Tem esses outros pedacinhos que estão por cima, e esses pedacinhos, eles estão mesmo fazendo uma sombra bem forte aí, bem marcada. Essa profundidade toda a gente vai dando com o preto, porque o terra queimada não foi o bastante. Veja que eu vou colocando com batidinhas. A intenção é deixar todo manchadinho. Tô passando aí um pouquinho de ocre ouro. É um detalhezinho que tem aí em cima. E eu vou colocando ele com ocre ouro. Depois, se ele se apagar, a gente reforça, coloca um pouquinho mais. Aí, eu tô distribuindo uma porção de mostarda, para dar já um pouco de luminosidade para essa região que fica mais afora. Essas luminosidades, depois elas serão reforçadas com amarelo bebê. Para agora, eu estou colocando mostarda. Veja que ele aparece bem aí em cima. Passei esse contorninho aí com marrom. Essa separação entre esses pedacinhos. E ela é feita assim, ela é feita de vários pedacinhos. É um todo assim, bem desenhado, bem detalhado. Aí, eu tô colocando um pouquinho de amarelo bebê, tô colocando com o pincel zero para ficar bem manchadinho. Olha onde eu tô passando mais amarelo bebê, nesse corte da casca. E vou dar uma reforçada novamente por todo esse espaço onde eu coloquei o amarelo bebê. Esse que eu tô usando agora é o pincelzinho número 0, que eu tô arrumando os cantinhos. E veja que ganhou bastante luz aí, não é? Nessa parte, eu também vou distribuir um pouco do amarelo bebê. Olha só os pontos onde eu vou colocando ele. E nós vamos usar bastante ele, viu? Vamos abusar bem dele nessas pinturas aí em cima, nessa parte de cima. Eu vou pintar mais essa porçãozinha por si só. Enchi ela toda com siena natural, aliás, com ocre ouro. E estou manchando, colocando nossa primeira sombra com siena natural. Só lembrando, gente, as pessoas costumam me perguntar as cores. Liane, qual o guia de cores para essa pintura? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o guia de cores, tá? Você vai encontrar lá o guia de cores, você vai encontrar o link do meu Facebook, do meu Instagram, onde você pode estar encontrando o risco. Também deixo o meu WhatsApp, você pode estar pedindo o risco se você não conseguir, ou outros riscos desses vídeos que a gente tem feito. Enfim. Veja os pontos por onde eu coloquei minha primeira sombra. E agora, eu tô com o marrom, dando um pouco mais de profundidade a essa sombra que eu coloquei inicialmente. Por que que eu não coloco marrom logo de vez? Porque o siena natural, ela vai tanto demarcar os pontos de sombra, como ela vai crescer um pouco mais. O marrom vai ficar mais suave, menor, aliás. E se precisar, alguns pontinhos ficarem mais profundos, aí eu vou pro terra queimada.
Veja que são muitos detalhes e que eu vou colocando pouco a pouco. Não é uma questão de desmanchar o que eu fiz. Por exemplo, eu coloquei o siena natural, vim com o marrom, quase que cobri ele todo. Não é que eu tô desmanchando o que eu fiz. É porque eu preciso que alguns lugares fiquem um pouquinho mais escuro, outro médio, outro mais claro. Enfim, um degradê de cores. Agora, eu tô vindo por sinal com mostarda, colocando a primeira luz. Você pode perguntar por que não coloca logo com o amarelo bebê? Porque o amarelo bebê eu não vou cobrir todo esse espaço que eu estou colocando aí com esse ocre ouro. Cada um tem o seu tamanho, cada um com sua proporção. Agora, eu vou vir sim com o amarelo bebê. Esse amarelo bebê eu vou distribuindo ele com batidinhas, olha só. Não vou pintando mesmo, até porque se você for passando o seu pincel e vai emendar as tonalidades que estão aí bem úmidas e vai sumir. Eu vou colocando ele com batidinhas e ele vai ficando com um brilho mesmo aí em cima. A casca, ela não leva, assim, esses brilhos, mas, em compensação, essa castanha, ela recebe um brilho maior. Eu já vou deixando excessos mesmo, diferente da pintura da casca, embora a gente esteja usando os mesmos tons. Com esse pincelzinho inteiro, eu tô só dando uma emendadinha melhor, mas depois que isso secar, eu vou reforçar ainda esse amarelo bebê. Agora, gente, eu vou pintar tudo isso. Enchi tudo com o ocre ouro. Vou colocar a minha primeira sombra com o siena natural. Veja que ela é discreta e bem longa. Tá vendo que eu puxo ela bastante. Quando eu vier com o marrom, não vou puxar desse tanto. O marrom precisa ser uma sombra já menor. É isso que faz uma diferença. Se a gente sabe onde tem a sombra, já vai direto com a terra queimada ou o marrom colocar ela, vai faltar alguma coisa por aí. A gente precisa sair puxando uma a uma dessas cores, crescendo ela em suas proporções. Observa por onde eu vou colocando, esses risquinhos, eles ajudam. Lembrando que eles são os principais, tem outros mais discretos, menos importantes. Necessários e menos importantes que esses que eu deixei no risco, que eu coloquei para o risco. Alguns você veja que eu puxo para cima, outros eu puxo para baixo. Todas essas sombras não são puxadas na mesma direção. Mas eu vou puxando por cima de quase toda essa castanha. Observe que sobra, assim, pontos onde o ocre ouro ainda se sobressai. Mas, no entanto, ele quase todo foi manchado com o siena natural. Por que eu não pintei logo com siena natural? Porque eu preciso que esse siena, ele fique mais suave. Se eu tivesse colocado ele como base, isso aí estava bem mais escuro. Agora, eu vou começar a usar o marrom. Olha só esses pontinhos. Não é uma sombra definitiva. É aquela sombra que eu vou puxar um pouquinho mais longa e menos longa que o siena natural. Quando a gente coloca o marrom, vai colocando ele, a gente já vai dando basicamente as formas. Vai deixando já bem melhor entendido isso aí. Esses cantinhos aí, precisa de uma sombra bem marcada, eu já estou colocando nele terra queimada, coloquei o marrom, tô colocando um pouquinho de terra queimada. Vou começar a distribuir novamente o marrom. Esse pincel aí é um pincel redondo, número 2, pelo de Martelly macio.
Observe que, embora esteja num espaço mais inferior, mas ainda eu tô colocando a sombra, olha, para a parte de cima. Você pode colocar ela, observe que ela pode ficar na parte de baixo, na parte de cima. Nesse caso, eu vou colocar também do lado de dentro, mas eu vou colocar também nessa parte aí de cima. E nessa hora, se a gente se perde com esses risquinhos, fica um pouquinho sem sentido a nossa castanha. É uma hora boa para a gente observar bem onde colocar sombra e onde colocar luz. Esse cantinho aí, ele tem que uma mancha, não é uma depressão, mas uma mancha bem marcada. Aí, eu coloquei um contorninho com terra queimada, espalhando para cima do espaço onde eu estava manchando de marrom. Cada castanha dessa que você for pintar, você vai ter que observar bastante onde leva sombra, onde leva luz, porque cada uma tem um formato diferente da outra. Essa aqui eu estou pintando, estou tentando colocar as suas sombras e luzes, onde eu estou vendo que tem, mas você pegando um desenho diferente, você vai precisar observar bem. Esse cantinho aí é a divisória entre a parte de dentro e essa parte da casca aí do lado de fora. Olha só, peguei um pouquinho aí de mostarda. Vou colocando luminosidade. Luminosidade essa aqui ainda não é definitiva. E vou brincando aí, vou brincando com siena, aí em cima já tô colocando siena natural. Vamos brincando com essas cores. Com mostarda, principalmente, o marrom e o terra queimada. Se você já pegou, já viu a noz mesmo, a castanha dela, você deve ter percebido que ela é formada de várias depressões. Ela é algo assim bem interessante. Então, quando eu tô colocando essas sombras por algumas partes e deixando essas regiões de luminosidade, são essas depressões, e essa parte mais clarinha são aquelas partes que se sobressaem mais, que fica num plano mais superior, num relevo mais superior. Aí eu coloquei o marrom, coloquei o terra queimada. Nessa parte aí de cima, eu passei um contorno com siena natural. Reforcei o siena, passei um pouquinho mais de marrom. Esse pincelzinho, o pincel número 2, cortado, lixado, já tá bem acabadinho esse pincel, mas ele é bastante útil ainda. Aí, eu vou distribuindo o marrom, dessa vez eu vou puxar para baixo. Essa região aí em cima é uma região de luminosidade. Às vezes a gente olha, parece um tanto sem sentido, mas quando a gente colocar as profundidades direitinho, as luminosidades, vai ter mais sentido isso aí. Embora a noz seja algo bem interessante, bem diferente. Sabe aquelas barreirinhas que a gente costuma pintar na hora de pintar uma barreira em uma paisagem, um certo corte na terra, no chão?
Pronto. Esse corte é bem semelhante. Tem a parte de cima que fica com maior luminosidade e aquele corte, aqueles desenhos que a gente acaba marcando mais. É bem parecido. É como se a parte de cima fosse a base, o chão, o plano e o corte lateral que forma as barreiras. Alguns lugares tem uns risquinhos, tipo umas nervuras, que eu vou colocando aí. Vou dar uma apagada, não vou deixar isso tão forte, depois eu coloco ele mais fininho com o pincel número 0. Se ao acaso você achar que colocou muito marrom, muito terra queimada em algum lugar, na hora que você estiver pintando, você venha com mostarda, com siena natural e vai passando por cima, que vai ficar mais suave. Se você achar que ficou muito manchado, você queria diminuir a quantidade de manchas, passa um pouquinho de siena natural, que também deixa mais suave as manchas e mais emendadas. A essa altura, a minha tinta já está bem sequinha, não está totalmente seca, mas já não tem mais tanta umidade quanto no início. Então, vai começar a ganhar manchinhas maiores. Mas não tem problema, porque lembra que eu gosto dessa pintura mais manchada, que realmente ela pede umas manchinhas sobre a pintura dessa castanha. Olha os pontos que eu vou marcando, que eu vou dando mais profundidade. Aí tem um espaço bem fininho, uma divisória aí no meio. Ele vai precisar aparecer bem, ganhar sombra de um lado e do outro. Aí em cima eu fiz um pouquinho de luz, coloquei um pouquinho de luminosidade com mostarda. E é como eu disse, eu vou brincando aí com terra queimada, com marrom, com mostarda. Alguns lugares vai ficar bem mais profundo, outros vão ficar menos. Os que ficam menos, mas ganham uma boa sombra, vai ser com o marrom. Aqueles que têm mais profundidade, eu vou colocar com terra queimada, vou aprofundando com terra queimada. Os lugares de luminosidade, eu vou colocando um pouco, inicialmente, do mostarda. Depois eu vou vir com o amarelo bebê, vai levar bastante amarelo bebê por aí. Esse lugar aí, por sinal, ele leva uma sombra bem marcada. Ele está por trás, ele está vindo de uma abertura que tem aí entre essas duas partes, uma abertura bem forte. Ela é formada de pedacinhos, todos eles emendados a um centro, mas que a sua parte de fora, ela fica assim, em partes. Bem partidas, bem separadas, bem marcadas. Aquela primeira parte que nós pintamos, eu vou separando ela, colocando uma sombra aí atrás, com o marrom. E vão aparecendo vários pedacinhos, embora todos esses pedacinhos estejam presos a um meio, a um centro. Essa pintura, gente, ela não é fácil, é um dos desenhos, assim, mais difíceis que eu fiz para passar assim para vocês. Você pode observar que a noz, ela não é muito pintada. Você pode pedir aí pintura de nozes, que você não vai encontrar muita coisa, pelo menos não a pintura assim em vídeo, um passo a passo. E ela em tecido aberto é mais difícil ainda de você encontrar, porque realmente ela é uma pintura muito detalhada, ela é um tanto difícil.
ela é de uma questão de observação. Aí fica difícil da gente passar, da gente ensinar, porque não tem uma regrinha. Pinte assim ou pinte assim. Você vai ter que sair observando, olhando por onde você pode estar colocando luz, onde você está colocando sombra, onde você tem que estar aprofundando essas sombras. E cada castanha tem o seu detalhe, cada uma é diferente da outra. Esse foi um pedido de uma colega nossa, essa questão de nós. O morango foram vários pedidos, eu recebi muitos pedidos. Uma colega nossa pediu para pintar nós junto com o morango. Então, eu aproveitei e já fiz os dois. Por sinal, no Facebook e no Instagram também eu deixei um risquinho só com o morango. Acaso você não queira pintar as nozes, você pode pegar o risquinho só com o morango. Ele pode ser impresso no tamanho de 2 folhas A4 e vai ficar num tamanho bom, muito bom, por sinal, para você pintar em um pano de prato. Eu tô distribuindo por aí uma boa porção do mostarda. Veja que vai ganhando mais sentido. Depois eu vou precisar aprofundar um pouquinho mais. Onde precisar aprofundar um pouquinho mais as sombras, quando a gente coloca as luzes, às vezes precisa, às vezes não. Mas aí eu vou fazer um todo, vou colocar as luzes, depois a gente vê onde há necessidade de escurecer um pouquinho mais, se houver. Essas regiões aí de cima, quase todas ganham luz. A nossa primeira luminosidade, que é o mostarda. E vou deixando assim bem marcado. Pincelzinho pequeno, dê preferência a usar pincéis número 2 ou número 4, nessa hora, bem cortado, lixado, esse meu número 2. Agora eu tô com o amarelo bebê e vou distribuindo uma boa porção com batidinhas. Veja que eu não vou colocando em todos os lugares, mas eu vou colocar uma boa porção. Observa só onde eu vou distribuindo. Você pode ir colocando assim um tanto irregular, não se preocupe em deixar muito certinho. Aí vão aparecendo algumas pequenas depressões, algumas leves depressões, outras mais profundas. Na hora que a gente distribui essa luz mais forte, vai aparecendo melhor o nosso desenho. É como se tivéssemos em um terreno bem irregular, com algumas partes superiores e várias depressões entre elas. Essa região aí tem uma boa luminosidade, que vai se seguindo com umas batidinhas. Essa parte aí também ganhará bastante amarelo bebê. E observe você que nós não mudamos as tonalidades dessa segunda casca, não é? Para a pintura da castanha. Ela ficou um pouquinho mais clarinha, tudo bem. Mas os tons foram o mesmo. Fizemos uso do siena natural, do ocre ouro, do mostarda, do amarelo bebê, do marrom e do terra queimada. Usamos também um pouquinho de preto. Essas partes que levam essa luminosidade é como se fosse a parte alta, a parte superior do nosso relevo,
E o em volta dela são os cortes desse terreno e as depressões, que ficam nos pontos mais baixos. Alguns lugares você viu, vou usando o pincel 0, outros lugares eu volto para o meu pincel número 2. E para todo caso, embora sendo um desenho grande, mas com exceção de encher, fazer a nossa base, você vai precisar de pincel 4, de pincel 2, de pincel 0 e vai precisar bastante desses pincéis para detalhar isso aí. Se acaso você imprimir esse desenho bem menor, lembre-se que você vai perder muitos desses detalhes na hora da pintura. Não dá pra gente sair colocando tudo isso. Mas os pincéis ainda serão os pequenininhos. Ainda vamos usar essas tonalidades. E vai ficar também bonito o seu desenho, com certeza. Embora menos detalhado, mas ficará também bonito. Aquela primeira parte que nós pintamos, olha, estou aí reforçando. O amarelo bebê dela está completamente seca, mas veja que recebe bem a tinta, tá vendo? Esse é o bom da gente pintar, a gente fazer uma pintura que é um tanto manchada, porque a gente não precisa unir demais as tonalidades. Feito isso, agora eu vou reforçar os cantinhos. Tô colocando aí de início terra queimada, olha. Pincelzinho número 0. Coloco os excessos, depois eu venho com o pincelzinho maior emendando, unindo melhor, espalhando, para não ficar a tinta solta e jogada de qualquer forma. Os cantinhos, assim, eles acabam precisando de um pouquinho mais de profundidade. Então, eu vou colocando isso com o pincelzinho número 0. Aí, são os risquinhos que tem uns detalhezinhos aí em cima. Tem alguns lugares nessa castanha que é como se tivesse umas nervurinhas. Então, essas a gente pode colocar agora com o marrom, com terra queimada, aquela tinta um pouquinho mais umedecida. Eu coloquei uma gotinha de água na minha tinta nesse momento, viu? Aí, eu tô fazendo, tô melhorando, aprofundando essa separaçãozinha que tem aí, que vem quase que de um lado ao outro. Isso aí é, como eu disse a vocês, é uma manchinha, não é uma depressão, é porque é uma manchinha que tem aí em cima. Vou fazendo algumas nervurinhas bem suaves. Se elas ficarem um pouco grosseiras, procure apagar. Não deixe nada muito forte, muito marcado por aí, não. As nervuras que caem em cima dessa castanha, elas são bem suaves. Olha só, aquelas nervurinhas que eu disse que ia passar um marrom depois. Alguns lugares eu coloquei o terra queimada, nesses lugares assim mais abertos eu tô colocando marrom. Quando o risquinho fica mais marcado, eu dou uma apagadinha neles. E o importante é você escurecendo principalmente esses cantinhos. Essas quininhas, esses lugares menores de separação entre um pedacinho e outro. Algumas castanhas, você vai encontrá-las menos detalhadas. Essas são mais fáceis de pintar. Outras, elas são, não sei se maiores, mas pelo menos com bem mais depressões, relevos, mais cortes nela, sobre ela. Então, essas ficam um pouquinho mais difíceis de serem pintadas. Mas a pintura é bem parecida. A parte de fora, a gente vai dar um pouco mais de luminosidade. A gente vai precisar marcar um pouco os cortes e as depressões escurecer, as partes mais profundas escurecer um pouquinho mais. Aí, eu tô colocando os pequenos detalhes com o amarelo bebê.
vou escurecer esse cantinho aí, colocar um pouquinho de preto para ele. É a separação da castanha e da casca. A parte que mostra a parte da casca e o restante é a própria castanha. Olha só o nosso resultado, pessoal. Veja que a castanha aparece bem, tá vendo? Separação casca, castanha. Espero, pessoal, que tenha sido útil. Beijos e até o próximo pra gente pintar o morango. Tchau!